Boa noite a todos, a todas. Boa noite a quem está nos assistindo também. Meu nome é João Gabriel, faço parte aqui da Juventude Espírita, do Centro Espírita Vinhos do Senhor, daqui de Pouso Alegre. Bom, eu vou fazer uma breve abertura hoje, mas geralmente eu leio alguma parte de alguma obra antes, mas hoje eu queria começar um pouco diferente. Eu queria começar contando uma história curta e simples. Essa história, basicamente, se passa em uma pequena cidade. Nessa cidade havia um antigo carpinteiro. Ele era muito conhecido por sua paciência, por suas habilidades na arte da carpintaria. E esse carpinteiro tinha um jovem com ele, podia chamar de um jovem aprendiz, por exemplo, que sempre estava ali acompanhando. E esse jovem ele tinha muita vontade de ser igual esse carpinteiro mais experiente. Esse jovem ele tinha tanta vontade que ele fazia as coisas de uma forma meio apressada, com força, e com o tempo ele foi percebendo que os móveis que ele fazia na carpintaria, alguns saíam com defeitos, outros saíam com algumas imperfeições, enfim, não saía da forma que deveria. E isso foi passando, ele começou a ficar um pouco frustrado. Até que um dia, o carpinteiro mais experiente pediu para que esse jovem fizesse uma cadeira. Esse jovem, então, foi todo lá com a sua vontade de fazer, com seu anseio de melhorar e de trabalhar com aquilo, e começou a fazer, a lixar, a cortar as madeiras, daquela mesma forma, com pressa, com ansiedade, com força, não prestando atenção nos detalhes. Até que, no outro dia, quando ele já tinha que entregar essa cadeira, ele percebeu que essa cadeira também estava com defeito, estava com alguns pregos tortos, com algumas imperfeições, o alinhamento não estava muito bom. Esse jovem já cansado, frustrado, querendo desistir da carpintaria, pensando, não tem jeito para mim, eu faço tudo errado, eu me esforcei tanto, eu coloquei tanto esforço nisso e mesmo assim não saiu da forma que deveria. E o carpinteiro, com toda a sua serenidade, toda a sua paciência, sorriu e respondeu para ele: meu filho, a madeira precisa de tempo para ser trabalhada. Assim como as árvores levam anos para crescer, às vezes, enfim, mais de 20 anos, a madeira também precisa de tempo. E é o tempo que vai se encarregar de que cada peça tome sua forma mais perfeita, sua forma mais equilibrada. Então, com aquela lição, o jovem passou a ter mais calma e ele percebeu que o tempo não era inimigo dele. Ele não precisava de pressa, não precisava fazer daquela forma. O tempo era aliado dele. Então, com aquilo ele conseguiu melhorar. Essa história é uma história simples, enfim, bem curta mesmo, mas é só para exemplificar a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês essa noite, que é em relação ao tempo. Como nós estamos utilizando o nosso tempo? Nós no Espiritismo entendemos a importância do tempo, né? Nós entendemos que a reencarnação é um presente divino para que a gente use o tempo dessa reencarnação para evoluir, para aprender. Mas muitas das vezes nós não prestamos atenção no tempo que está passando e no que nós estamos fazendo com esse tempo, com esse presente divino que nos foi dado. Muitas das vezes nós vivemos acelerados, nós vivemos sem tempo nenhum. Isso é até irônico, porque nós vivemos em uma época onde nós temos máquinas para fazer absolutamente, praticamente tudo que a gente precisa. Temos passadeira, lava-louças automático, tudo para que facilita, para que dê mais tempo. E a cada dia nós estamos mais sem tempo. A cada dia nós estamos mais apressados. A cada dia nós queremos as coisas para ontem. Nós não confiamos no tempo correto. Nós não confiamos no tempo divino, no tempo certo para as coisas. E essa é a reflexão que eu queria trazer essa noite, para que a gente possa agir com mais calma. Não se cobrar. Talvez nós sejamos agindo como esse jovem da história, apressando as coisas, querendo as coisas para ontem. A gente não está entendendo que o tempo ele se encarrega da nossa evolução também. Eu quero trazer isso para o âmbito espiritual, porém para tudo na nossa vida isso também serve. Então eu queria trazer essa reflexão essa noite
e deixar duas frases que eu vi em duas obras espíritas. A primeira é Pão Nosso, onde no capítulo 13, Emmanuel diz: o tempo é a unidade de medida que Deus instituiu para que possamos desenvolver as nossas virtudes na conformidade com o nosso desejo de evoluir. E a segunda é na obra A Gênese, onde é dito: a paciência é a chave de todas as portas, pois o tempo se encarrega de tudo. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês nessa noite, que nós possamos agir com mais calma, confiar, ter fé no tempo divino para a nossa evolução, no âmbito espiritual, em todos os campos da nossa vida, também isso se aplica. Muito obrigado. Acho que eu preciso de um pouco de luz para ver o relógio. Lá atrás. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa querida casa de consolação, de refrigério, de amor. Um pedacinho do céu que Deus nos concede para que juntos desenvolvamos o amor, a serenidade e a paz. Agradecemos a presença de todos, especialmente também aqueles que acompanham conosco pelas redes sociais. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma pequena prece para que as nossas vibrações consigam trazer o que de melhor há de intuição para a nossa noite. Senhor Jesus, oleiro do Mestre dos Mestres, que nossas almas, nossos corações compreendam que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e que com isso tenhamos a tranquilidade de esperar, conforme as palavras do nosso amigo João, a oportunidade de crescer e evoluir como uma madeira sagrada nas mãos do carpinteiro divino. Que assim seja, graças a Deus. Para começarmos, nós vamos lembrar de agradecer a João pelas preciosas palavras aqui proferidas. Agradecer a João por ter dito que somos uma madeira que precisa do tempo para amadurecer. E é com esse espírito que começamos, também agradecendo à casa, à espiritualidade, a Deus e a Jesus, aos amigos aqui presentes e nas redes sociais, aqui presente nos dois planos da vida, pela oportunidade de proferirmos hoje nossa primeira exposição de modo mais completo. E não poderia ser outro tema que não fosse gratidão. Gratidão e consolações. Vejamos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição. Graça pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também reencarnação. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Esse é o hino
intitulado Graças Dou, que foi escrito por um sueco que pertencia ao Exército da Consolação, aliás, Exército da Salvação, e se chamava August Ludwig Storm, e foi traduzido para o português por Alice Ostergren Dennis Zuck. Viram que meu sueco está impecável. Bom, mas as nossas bases para falarmos de gratidão se encontram no Evangelho. Aliás, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que foi a primeira carta, né? Lá no capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Bom, para darmos graças, devemos seguir, por óbvio, as orientações de Jesus. Mas como cá estamos no ambiente espírita, vamos também pensar nas bases da doutrina espírita. E uma das bases da doutrina é termos desenvolvida ou desenvolvermos diuturnamente a fé raciocinada. Mas o que tem a ver a fé raciocinada com a gratidão, dar graças? Qual o nexo entre eles? Nós vamos ver lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a fé transporta montanhas. Nós vamos ver no livro Céu e Inferno, do capítulo 3º ao 7º, aliás, do capítulo 1º no item 13, então, falando da importância da fé raciocinada, nós vamos ter no livro dos Espíritos vários momentos em várias questões, só para citar duas, de 4 a 6, as perguntas de 4 a 6, que falam da importância de raciocinarmos, para que com o raciocínio, com a união do conhecimento, da ciência, com as bases da religião, encontrarmos o fio condutor das nossas convicções e das nossas atitudes, portanto. Bom, a Gênese, lá no capítulo 2, item 14, diz para nós que Deus é soberanamente justo e bom. Mas o que tem isso com gratidão? Onde está esse nexo? Vejamos. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. No livro Céu e Inferno, nós temos também, na primeira parte, indo do capítulo 3 ao 7º, terceiro ao 7º, mais de 100 páginas, dedicadas à análise das penas eternas e à fundamentação das penas futuras, sob a visão do Espiritismo. Ainda continuamos nos perguntando, por que isso tem a ver, ou qual o nexo dessas citações com a gratidão? Ora, pois bem, resposta muito simples e rápida. Sendo Deus soberanamente justo e bom, nos concede a oportunidade da reencarnação, para que possamos, cumprindo a lei de causa e efeito, sanarmos as nossas mazelas morais, espirituais, e com isso crescermos. E que a nossa dor é momento de reflexão, é uma dádiva divina. E tem mais. Deus nos permite vir para este mundo de provas e expiações, que é a Terra. Prova por quê? Porque as virtudes que havemos de desenvolver serem testadas, e expiação pelo cumprimento da lei de causa e efeito, ou seja, passaremos o efeito, passaremos o efeito das nossas atitudes pretéritas, buscando plantar felicidades futuras. E por isso nós temos, na doutrina espírita, o princípio da pluralidade da existência como misericórdia de Deus. Como não dar graças a isso?
Como não perceber o amor divino? Como não nos emocionar? Como não sermos felizes, tendo a oportunidade de, em vez de padecermos eternamente no fogo das agruras, virmos quantas vezes forem necessárias para construirmos nossa própria felicidade na medida em que ajudamos na felicidade do nosso próximo. E aí nós vamos pensar também que Jesus um dia nos disse: qual de vós que, tendo um filho que lhe pedisse pão, dar-lhe-eis pedra? Pois se nós, que somos imperfeitos, não agimos assim, tanto mais é Deus todo perfeição e bondade, que em vez de nos castigar, nos acaricia, oferecendo este planeta maravilhoso, espetacularmente lindo e belo. Desde a visão que os astronautas nos presentearam do planeta azul a rodar no universo. Que imagem espetacularmente linda! Que imagem totalmente tomada de amor quando a lua espalha sobre nosso orbe a luz cintilante do mundo espiritual. Como parece na noite de lua cheia, que estamos num lugar todo especial. E Deus ainda, na sua imensa misericórdia, salpicou o céu de estrelas. E nós olhamos para elas e pensamos e sentimos uma saudade, como se rememorássemos experiências vividas. Pois sim, são experiências vividas, que nem sempre temos a condição de trazê-las à nossa consciência, mas que habitam o nosso íntimo e nos fazem ter momentos de refrigério e de consolação. Como não dar graças a isso? Como não querermos, como não pedirmos, como não agradecermos? Pedir a Deus um coração terno e grato ante a doçura de um pai amoroso, como o pai do filho pródigo. Somos o filho pródigo. Nós estamos a caminho da luz, mas somos o filho pródigo, que é recebido com festa pelo nosso Pai. E essa festa está nas aves do céu, nas flores, nas árvores, em todo o altar da natureza, como escreveu Amélia Rodrigues. Sim. Então, a gratidão nasce da fé raciocinada. A gratidão nasce da fé inabalável no futuro. Nasce do esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós acerca do cristianismo primitivo, do cristianismo de simplicidade, do cristianismo de amor, de benevolência. A doutrina espírita, ao trazer uma fé raciocinada, nos ajuda a pensar: ai, eu bati o pé, ai meu Deus, muito obrigada. Não, não é isso. Um muito obrigada automático, não, é um muito obrigada refletido. Refletido que aquele meu tropeçar é fruto de alguma invigilância, mas que não tem problema, eu posso me corrigir. A gente não posterga, não adia a mudança. A gente se responsabiliza pela mudança, mas a gente sabe, como João disse no início, que a madeira também precisa de tempo. Nós precisamos do tempo sagrado de Deus e vamos usá-la agradecendo a Deus o dom da vida, o tempo destinado a nosso amadurecimento, para que Jesus, o carpinteiro divino, possa encontrar o amadurecimento necessário para esculpir em nós, a partir dos seus ensinos
que nós havemos de colocar em prática o espírito cristão transformador do mundo. Porque nós não mudaremos o mundo pelas armas, nós não mudaremos o mundo pela crítica ao outro, nós não mudaremos o mundo por apontar o dedo, por sermos o juiz do próximo. Nós sim mudaremos o mundo na medida que mudamos a nós mesmos. Quando do mais fundo sentimento, da mais funda análise de consciência, nós entendermos que a nossa ética não nos permite adotar determinadas condutas mais. Porque há condutas que são hábitos, há condutas que são práticas culturais, mas que para nós, nesse processo de gratidão a Deus, buscamos evoluir, temos de buscar corrigir, trocar um hábito cultural por uma ética, por uma conduta de moral cristã, que não é a conduta do outro, não é a conduta ditada ao outro, mas é no nosso coração, na nossa consciência, que nós vamos ditando a nós mesmos e tentando, com todos os nossos esforços, nos melhorar a cada dia. Isso é viver em gratidão. E nós não sabemos ainda viver em gratidão, tudo bem. Estamos a caminho. Nós já começamos a aprender a andar. Nós já aprendemos que existe a palavra muito obrigada, a expressão muito obrigada. Existe a palavra gratidão. E que estamos começando a usá-la da forma mais infantil que seja, imatura que seja, mas ela começa a compor o hino da nossa existência. Para simbolizar ainda mais um pouquinho, eu vou lhes contar uma história. Tem a lenda do conselheiro do rei, muito interessante. O rei tinha, por óbvio, seu conselheiro e sempre que havia qualquer percalço na vida do rei, o conselheiro lhe dizia: "Oh, majestade, não sofra, tudo que Deus faz é bom." E aí passavam-se os dias, as horas, e realmente vinha ali a comprovação de que aquilo estava certo, de que aquele fato tinha de necessariamente acontecer. E tudo ia se passando assim, até que um dia o rei resolve fazer uma caçada. E como ele não ficava longe do seu conselheiro, insistiu em levá-lo. Falou: "Majestade, mas eu sou tão inapto para as armas, eu não sei muito bem como lidar com isso." "Não, mas eu quero que você vá." E ele tinha de obedecer, afinal, era o rei que mandava. E lá vão eles pela floresta para caçar. Nesse meio tempo, foi dada uma arma para o conselheiro. Há muitas versões, tá? Estou adotando aqui a sensibilidade da minha emoção. E o conselheiro, ao manusear uma arma, solta acidentalmente um tiro, dispara um tiro, que atinge a mão do rei, cortando-lhe um dos dedos. O rei, irado, disse: "Agora aponte-me uma causa disso ser bom que me aconteceu. Pois tudo que Deus faz é bom, onde está a bondade nisso?" E então, pensando, o conselheiro disse: "Eu não sei porquê. Eu só sei que é bom. Foi Deus que permitiu. Eu que errei. Deus permitiu. E tudo que Deus permite é bom." Então, o rei ficou muito bravo, e mandou encarcerar aquele conselheiro que falhara no seu conselho. E o rei, então, resolve, depois de um tempo, fazer outra caçada. E nessa caçada, eis que ele é apanhado por uma tribo de canibais. Ora, normalmente o ritual canibal é de usar aquilo que
vamos dizer assim, a vítima, né, o sacrificado, tem de melhor. Então, a força, a inteligência, e pegam pessoas perfeitas, mas ao atingirem, ao pegarem e prenderem o rei, perceberam que ele não tinha um dos dedos, ele não era perfeito. E assim, libertaram o rei. Diante disso, o rei chama o conselheiro e fala: mas onde está a bondade? Eu vi que foi bom o que Deus fez, mas onde está a bondade de você ter ficado preso todo esse tempo por causa da minha ignorância? Diga-me onde está a bondade de Deus nisso? Por que eu devo agradecer a Deus? Ou você deve agradecer a Deus? Ele falou: majestade, por que o senhor foi liberto? Porque eu não tenho 2 dedos. Majestade, se eu não estivesse preso, eu estaria com o senhor naquela caçada. E eu tenho os 10 dedos. Tudo que Deus faz é bom. Talvez nós precisemos libertar um pouco do nosso imediatismo. É natural que sejamos imediatistas. Nós vivemos num tempo cronometrado. Nós vivemos um tempo de propósitos, um tempo de metas. O mundo econômico, financeiro, mesmo familiar, exige de nós, profissional, exige de nós um imediatismo. E é, por vezes, muito difícil abrirmos-nos, distanciarmos-nos desse imediatismo. E queremos aplicá-lo a todas as coisas, esquecidos de que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós vamos ver também que, além de agradecer pelo dom da vida, por todas as coisas que recebemos de Deus, devemos também agradecer pelas consolações recebidas. Porque nós tivemos, sim, a oportunidade de vir restituir à vida o que da vida retiramos. Sobretudo restituindo em nós mesmos ou instituindo em nós mesmos as leis divinas, a prática das leis divinas. Mas, ainda assim, Deus não nos desamparou. Jesus não nos deixou órfãos, conforme Ele mesmo prometera. E aí nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Aliás, capítulo 6, o Cristo Consolador, dizer para nós, nas instruções dos Espíritos, 4 mensagens. Todas as 4 mensagens ditadas pelo Espírito de verdade, que é o nosso outro Consolador, que veio conforme Jesus também prometera. E o Espírito de verdade, se reunirmos ali a análise, e mesmo em uma das mensagens diz para nós que as palavras fundamentais para a nossa consolação são abnegação e devotamento. Pois bem, o que é abnegação? Abnegação não é em relação a nós mesmos, não. Abnegação é em relação ao outro. Porque quando eu me proponho a fazer algo para o outro, eu esqueça do meu interesse, do meu ganho, que eu me entregue ao outro de coração, de pensamento, atos e palavras. Plenamente. A abnegação não é esquecer-se, como eu diria quase que do ponto de vista filosófico, estoicamente e refletidamente, ingenuamente, não. Isso não é abnegação. A abnegação é a decisão pessoal, consciente, de dizer aqui neste momento, para o meu interesse próprio. Aqui, a partir deste momento, passa a viger o interesse do meu irmão, a quem eu vou servir. E servir com devotamento. O que é o devotamento? O devotamento é fazer
completamente, fazer com fé, com entrega. É fazer com continuidade, com projeto. Fazer com disciplina. E não é a disciplina, como acreditávamos na nossa infância, de que era algo como um castigo. A disciplina não é castigo. A disciplina é roteiro de conquistas importantes. No nosso caso, conquistas ético-morais valiosas. Então, fazer com disciplina é fazer com devotamento. É você saber que naquele dia, aquela hora, você se dedica àquela pessoa e não a outra coisa. Que seja a pessoa que for, que seja a causa que for. Mas fazer, estar inteiro, como nós usamos no português do dia a dia, é entregar-se por inteiro, é estar inteiro no que faz. A Revista Espírita, de 1863, traz para a gente a seguinte citação, a seguinte observação. Devotamento verdadeiro é aquele praticado com o máximo desinteresse pessoal. Isto é, o bem que se deseja é do outro. Portanto, nele não pode haver qualquer dissimulação, porque não há devotamento sem desinteresse. Li errado. Porque não há devotamento se não há desinteresse. Embora não se restrinja à dedicação, ela é o centro do conceito de devotamento. Então, o conceito central que habita o cerne do devotamento é a dedicação. Então, quando nós devotamos abnegadamente a um outro, nós abrimos o espaço na nossa vida para recebermos as consolações divinas, que estarão conosco nos momentos de dificuldade. Lá no capítulo 6, Instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver as 4 mensagens, dizendo para nós o tempo todo que seremos consolados. Haverá uma mão que consola ao lado de cada lágrima vertida. Então, é também motivo de gratidão recebermos as consolações, porque mesmo quando esquecemos de dar graças, as consolações vêm nos ajudar a seguir com mais leveza, com mais esperança. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos uma criança e temos um adulto. O que é uma criança? Via de regra, a criança terceiriza, para usar outra expressão, palavra do nosso tempo, terceiriza pela própria ainda incompetência, mas incompetência no sentido de despreparo, ela terceiriza a responsabilidade da sua felicidade ao adulto. E pede ao adulto, implora, chora, suplica, faz birra para ter o que quer. E muitas vezes nós precisamos dizer para essa criança, não é a hora. Nós precisamos parar a criança. Há em nós ainda resquícios dessa criança, que chega a Deus e pede. Devemos pedir. Pedir e obtereis. Mas não é só pedir, é também dar graças. Porque é a criança voluntariosa que só pede, que não ajuda, que não faz, que não realiza. Porque o adulto tem consciência do seu estado. O adulto espiritual sabe o caminho que percorre. E quando traz para a sua consciência, para a sua fé raciocinada, a certeza de que está vivendo a lei de causa e efeito, ele compreende a importância da dor no seu processo evolutivo. Ele entende que a dor e o conflito educam.
e se entrega, ainda que chorando, ainda que lamentando, nós nos entregamos à dor com consciência, sem aquela falsa piedade, autopiedade, sem aquela falsa humildade. Eu sou imperfeito mesmo. Não é isso. Eu sou imperfeito, sou imperfeito, tenho muito que melhorar, mas estou a caminho. Estou a caminho, mas não justifica tudo. Posso melhorar. Fazermos constantemente essa reflexão. E daí nós vamos compreender que para sermos adultos espirituais, nós dependemos, ou seja, nós necessitamos de passar pelo processo de autoconhecimento, que é conhecer-se a si mesmo, como preconizou Sócrates, né? E que vai dizer para nós que eu me conhecendo, eu conheço o que é luz e o que é sombra em mim. O que é luz, que é o que já veio à luz da consciência, o que é sombra, que eu ainda preciso conhecer, ou aquilo que eu quero muito negar em mim, ou aquilo que eu acho muito bom em mim, que nem por isso é. E nós vamos, com esse conhecimento, desenvolvendo a humildade. Não aquela falsa humildade. Eu sou mesmo errado. Não. Aquela humildade diz assim, que é da consciência madura. Sim, eu tenho esse defeito, eu estou trabalhando para combater aquele outro defeito, eu já alcancei essa virtude. E do mesmo jeito que eu alcancei essa virtude, eu vou investir no desenvolvimento, no meu aprimoramento moral. Esse é o adulto espiritual. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós buscamos uma religião. Porque a religião é o ato de nos religar a Deus, seja ela qual for. A religião é a mão estendida que nos liga ao Pai. E se nós temos uma religião, que demos então graças por essa religião que temos. E se estamos aqui, estamos em prática da nossa religião, pois que sigamos confiantes. Pois que sigamos humildes, conscientes, destemidos, corajosos, porque Deus é conosco. E outro dia ainda dissemos aqui várias vezes, sim, Deus cuida de nós. Alguns que estavam aqui devem se lembrar, sim, Deus cuida de nós. Amorosamente. Incansavelmente, Deus cuida de nós. Que sejamos gratos para desenvolvermos em nós a ética cristã, pautada na serenidade. Por sabermos-nos em progresso, pautada na compreensão de que estamos colhendo, mas que também estamos no nosso processo evolutivo. A compreensão de que a dor e o conflito estão nos tornando, se o bem vivermos, a dor e o conflito, os bem vivermos, estaremos, sim, amadurecendo nossos espíritos. Então a dor é uma dádiva. É difícil pensarmos isso, mas é consolador. É consolador porque a gente pergunta, Deus, o que eu ainda preciso aprender? O que é necessário que eu veja? O que eu ainda não coloquei em mim me ajuda. Que eu entenda a razão dessa dor. Que eu entenda o para quê dessa dor. A gente tem direito de chorar. A gente tem direito de manifestar e de pedir ajuda. É importante, nós estamos aqui para uns ajudar aos outros. E, sobretudo, pedirmos a espiritualidade, pedirmos a Jesus, a Deus, ajuda, mas sempre confiando de que o tempo é o Senhor do nosso amadurecimento. E me lembrei outro dia, desculpe-me pela presença do eu, mas Haroldo Dutra nos disse ainda outro dia numa palestra que estava em momento terrível de uma provação
insuportável. E quando ele já estava nas últimas do sofrimento, ele disse: não aguento mais, não aguento mais. E aí ele recebeu uma mensagem dizendo: meu filho, toda dor tem hora e data para passar, para acabar. E quando a gente ouve isso, a gente fica: mas por que não é amanhã? Por que não é daqui meia hora? Porque a madeira ainda não está no ponto de ser talhada a contento. Porque nós precisamos agradecer também a dor, a alegria, agradecer o abraço, agradecer o carinho, agradecer a amizade, o companheirismo, a solidariedade. Nós temos tantas coisas boas para agradecer. Agradeçamos por ela, por elas. Agradeçamos com confiança, com esperança, com fé inabalável no futuro. Porque, como Chico escreveu, isso também passará. Por vezes fica tão longe, mas isso também passará. Não há dor que sempre dure, diz o ditado popular. E chegando ao final do nosso modesto encontro, nós gostaríamos de pedir a licença a vocês para lermos um poema de Amélia Rodrigues, muitas vezes declamado por Divaldo Franco, e que é para nós um momento de extrema felicidade, de extrema alegria, de extrema consolação, que nos diz, o poema se chama Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo azul, pelo céu de anil, e que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no seu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de solidariedade e de caridade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia,
de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me movimentam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que este lar seja uma mansão, se uma favela, se uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Pela atenção de vocês, muito obrigada. E neste momento, eu gostaria de convidar Leila para fazer a nossa prece de encerramento. Aí, pronto. Então, com essas palavras, com esse poema tão lindo, né? Nós vamos colocar tudo aquilo que a gente trouxe no dia de hoje do nosso coração nessa oração que eu vou rezar. Então, que vocês fiquem de olhos fechados e entreguem a sua vida na mão de Jesus agora. Louvado seja o Senhor na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes o Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos eleva, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo pela estrada percorrida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Jesus, tua bênção, que nos acolhe e levanta, que a sua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Dai-nos, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos na esperança, socorre-nos na pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que assim seja. Para nós,